Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São Bruno, o fundador da Ordem dos Cartuchos, né? São Bruno nasceu em Colônia, na Alemanha, e viveu na Idade Média. Ou seja, para você se localizar no tempo, nós estamos aqui no século XI. E Bruno foi, inicialmente, um sacerdote muito santo, muito bom. Até que aos 40 anos de idade, ele resolve deixar tudo, deixar o mundo para viver a vida monástica. Bom, dizer que ele viveu a vida monástica é dizer pouco. Na verdade, ele fundou uma das ordens mais rigorosas da Igreja Católica. A gente vai descrever um pouco o que é a vida de um cartucho, como ela foi idealizada por São Bruno, mas antes disso, a gente precisa colocar as coisas no contexto. Vamos lá. Como eu disse, São Bruno nasceu em Colônia, na Alemanha, grande cidade, às margens do rio Reno, e ele logo cedo foi estudar. Estudou na arquidiocese de Reims e lá se notabilizou pela sua inteligência. Mas ele não queria nada daquilo, não queria saber de mundo acadêmico, não queria saber de coisa de universidade. Ele voltou para a Colônia, foi ordenado sacerdote e lá ele começou o seu trabalho de evangelização dos pobres, nos lugares mais afastados, onde as pessoas eram menos importantes, etc, etc. Mas, como o próprio Jesus disse, ninguém consegue esconder uma cidade em cima da montanha. São Bruno começou a brilhar com a sua santidade e o arcebispo de Reims, onde ele tinha estudado, se recordou da sua santidade e disse: não, esse rapaz tem que vir para cá para ajudar a formar, né, novos padres, formar as pessoas na busca da verdade, da santidade. E assim foi. Bruno, então, voltou para o lugar onde ele tinha estudado, começou a ter seus discípulos, e só para você entender que aqui ele ainda era simplesmente padre diocesano, não era monge ainda. Mas era tão santo, tão profundo e tão inteligente que ele fez grandes discípulos, entre os quais discípulos, né, um se tornou santo canonizado, ou seja, se tornou bispo de Grenoble, São Hugo, e um outro se tornou papa, né? O bem-aventurado Urbano II, o papa que convocou as cruzadas. Bom, São Bruno, no entanto, embora tenha feito uma grande obra, ficou inquieto. Não era nada daquilo que ele queria, né? E então, aos 40 anos de idade, ele foi procurar um mosteiro onde ele pudesse viver a sua vida de união com Deus. Foi a Moleme, onde lá encontrou São Roberto e quis começar uma vida monástica, mas viu que ali não era o seu lugar. E ele então, né, partiu em peregrinação para encontrar o seu antigo discípulo, São Hugo, que agora era bispo de Grenoble. E no meio do caminho, na viagem, né, ele então teve um sonho. Nesse sonho, ele encontrou 3 anjos que falavam da fundação da nova ordem que ele iria realizar. E naquela mesma noite, né, esses mesmos anjos apareceram para São Hugo, lá em Grenoble, dizendo: é aqui que vai ser, né, o lugar onde você deve colocar essa nova ordem. Então, né, foi naquele lugar, mostrado em sonho, que se fundou o primeiro mosteiro, né? La Chartreuse, a Cartucha, né? E é exatamente ali na Cartucha que São Bruno se reuniu com outros 6 discípulos e deu início a essa vida monástica. Como que é a vida monástica dos cartuchos? Como é que é essa vida? Como é que ela é diferente, né, dos outros mosteiros?
Quando você ouve falar que alguém se tornou monge, não é? Geralmente, a ideia que a gente tem de vida monástica é o quê? Que é uma pessoa que reza, uma pessoa que vive com Deus, mas vive uma vida comunitária, não é? Ou seja, você pensa as abadias beneditinas, onde tem um abade, tem a comunidade, vivem em silêncio, sim, mas tem bastante vida comunitária. Só que São Bruno se inspirou nos padres do deserto. Ou seja, os primeiríssimos monges do início do cristianismo que viviam, né, uma vida que era eremítica ou semi-eremítica. Ou seja, cada um tinha a sua cela. Essas celas monásticas lá no deserto do Egito, na verdade eram pequenas cabanas, né? As Kélia, né? As celas monásticas. Lá na Cartucha, São Bruno também imitou esse esquema em que cada um tinha o seu lugar para morar, cada um tinha a sua cela, e depois se reuniam, não é, somente para algumas coisas. Então, era uma vida semi-comunitária, né? E, ao mesmo tempo, semi-eremítica. Eremita é aquele que vive sozinho, com um grande rigor, ou seja, longas vigílias, jejuns, penitência, mas, sobretudo, muito espírito de oração. Quando você ouve falar que os cartuchos são estes homens que se dedicam a Deus, que se fecham nesses mosteiros, se fecham do mundo, mas não somente, vivem também na própria comunidade uma grande solidão, vamos usar essa palavra, né? Ou seja, momentos de estar sozinho com Deus. Os momentos de solidão com Deus para o cartucho são muito mais numerosos do que nas outras ordens monásticas. Quando você ouve tudo isso, qual é a tendência das pessoas? Nossa, mas que radicalismo, que coisa tremenda, né? Eu conheço, por exemplo, o caso de uma pessoa que entrou para a ordem cartucha, né? E um conhecido, quando ouviu falar que ele iria entrar para ser cartucho, chorou. Ficou assim, nossa, mas que tristeza, vai entrar, né, para a ordem cartucha, vai fazer isso, vai ficar trancado lá, etc. As pessoas não entendem. O que é que leva um monge como São Bruno, que era um padre tão bom, que fazia o bem, pregava o evangelho, convertia as pessoas, o que é que faz com que ele vá lá se fechar agora dentro de um mosteiro? Primeira coisa que você precisa saber é um grande amor, né? Ou seja, o que faz com que os monges sejam monges é o grande amor. Santa Teresinha diz o seguinte, né? As pessoas que se amam precisam de solidão. Ou seja, à des amants, il faut la solitude. Pessoas que se amam precisam estar sozinhos um com a outra. A esposa quer estar com o esposo na lua de mel, né? Este coração a coração o tempo todo. Então a solidão monástica, em primeiro lugar, não é uma solidão sozinha. É uma solidão muito bem povoada. Povoada de Deus, povoada do amor de Deus. A segunda coisa é nós precisarmos lembrar que na igreja, ninguém é sozinho. Nós somos um só corpo. E estes monges que estão lá estão realizando coisas muito mais importantes, muito mais eficazes em termos de conversão dos povos do que nós, aqui fora, às vezes nos agitando sem rezar. Nós temos que crer no poder verdadeiramente da oração. O Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos ensina o Pai Nosso. Por que Jesus nos ensinou a rezar? Ele nos ensinou a rezar porque rezar é estar com Deus nesse encontro de amor.
E rezar é, ao mesmo tempo, estar com Deus nesta realidade profundamente ativa que é a salvação da humanidade. Pela oração, pela nossa entrega, pela nossa confiança em Deus, nós salvamos muito mais almas do que nas nossas agitações solitárias, né? Ou seja, no fundo, nós estamos sozinhos. É quando nós tentamos salvar as pessoas e o mundo com nossas próprias forças. Mas se nós estamos rezando, então não tem solidão. Nós estamos agindo com aquele que é o único que pode, o único que realmente faz e transforma. Então, que São Bruno seja para nós um farol luminoso dessa realidade, da eficácia, da entrega e da oração de Deus, que faz e realiza maravilhas nos membros de sua igreja. Porque hoje os cartuchos rezam e se entregam, então nós estamos aqui e recebemos os frutos desta oração e dessa entrega. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.